Hoje é o primeiro dia deste ensinamento que estamos a começar. Infelizmente o ensinamento foi preparado em francês. A ideia foi para pregar em francês, para ter intérprete no português. O ensinamento que nós estamos a começar hoje foi chamado Coração do Homem. Amém? Essa imagem nós todos não temos, essa imagem na capa. Pode sentar lá, não está. Tá bom, vamos observar assim, não aguentou, não tem como, vamos avançar um pouquinho. Enseignement vamos fazer em Coluba. O ensinamento que eu estou a dizer Esse ali ensinamento vai vir como tema e a moto. é o ensinamento que chamaram de coração do homem. Amém? Coração o tema e a moto. Coração do homem. Bom, mano na capa. Vamos ver na capa. Parece que só de batumi bale bazali moto no mogo na cascata. Mostraram duas pessoas que têm um coração no meio. Nangambo mogo tuzana anjo ya Nzambe, nangambo mogo tuzali na Satan. Em um lado direito temos o anjo de Deus e em outro lado temos Satanás. Amém? Na ninyi to yeba ete motema na yo bawelelaka yango na monde ya milima. Queremos saber se o teu coração luta no mundo espiritual. Amém? Motema na yo balukaka yango na monde ya milima. Teu coração procura no mundo espiritual. Amém? Pona nini motema na yo balukaka na monde ya milima? Por que o teu coração procura no mundo espiritual? Tutangi na Proverbes chapitre 4 verset 23. Vamos ler em Provérbios, capítulo 4 verset 23. 4 versículo 23. 4, versículo 23. Proverbes chapitre 4 Provérbios, capítulo 4, verset 23. versículo 23. Guarda o seu coração mais do que todas as outras coisas. Amém? Guarda o seu coração mais do que todas as outras coisas. Isso quer dizer, o seu coração é mais importante do que tudo que está no seu corpo. Amém? Motema na vez ali, please, que ninguém fez ali na moveza ali, né? Amém? O Provérbio capítulo 4, versículo 23. A Bíblia diz: guarda o seu coração mais do que todas as coisas. Não tem nenhuma coisa mais importante do que o seu coração. Porque é nele onde está a fonte da vida. Amém? No coração onde está a fonte da vida está no coração. E aqui o Salomão está a dizer, devemos guardar o nosso coração mais do que todas as coisas. Na realidade, quando estamos a falar do coração, o coração é uma coisa física. O coração é uma coisa física, mas dentro do coração, onde que vive as coisas espirituais. Dentro do coração, onde que está toda a realidade da sua vida. A sua consciência espiritual se encontra dentro do coração. A sua alma espiritual se encontra dentro do seu coração. O seu espírito espiritual, não pode ver, se encontra onde? Dentro do seu coração. Quer dizer, todas as áreas espirituais no seu corpo humano se encontram dentro do seu coração. O seu coração é a chave da sua vida. O seu coração é a chave do seu corpo. E você vai ver que a pessoa sempre fica manipulada pelo coração. Vamos concordar comigo? Quando o que ama é a alma. Amém? É a alma, porque a alma onde que temos as emoções. É a alma. Mas nós apresentamos sempre o quê? O coração. Amém? Apresentamos sempre o coração.
coração. Por quê? Porque o coração que é físico, que a gente consegue ver. Quando estamos a falar do amor, sempre nos apresentamos o coração, metemos assim. Amém? Metemos assim. Por quê? Porque as pessoas sabem que o amor está a ver com o coração, mas na verdade o amor está a ver com a alma. Enquanto que o coração é a chave de todas as coisas na vida humana, é por isto a alma fica dentro do que? Do coração. Amém? É só para dizer, a alma pode amar, mas vai convencer o coração. E logo convencer o coração, e a pessoa fica dirigida segundo o amor onde está sentado no seu coração. Eu vi que a pessoa aceita de negar o seu pai por causa talvez que é do seu namorado. Aceita talvez que de fugir a casa dele por causa do seu namorado. Quer dizer, a vida dele já está sendo dirigida pelo amor que ele tem para outro. Amém? Isto tudo é a base do que? Do coração. O coração onde que fornece o sangue. A base do sangue no corpo humano está vindo onde? No coração. Eu quero te explicar o seguinte: seja a parte espiritual, seja a parte física do seu corpo, tudo depende do coração. Tudo depende do coração. As pessoas podem dizer que a sua cabeça é a chave, mas na realidade é o seu coração, porque estamos se referindo à parte física. É o seu coração que é a base do seu corpo, porque mesmo o seu sangue se concentra e seja é o coração que faça a divisão nos venenos. Necessário. Amém? Então é só para dizer. É só para dizer que como o coração é a base de tudo, isso que faz com que o inimigo e Deus sempre estão atrás de procurar quem vai ganhar. Aprende isto. A sua vida tem um dom do Espírito que sempre lutam para ganhar a sua vida. Para ganhar a sua vida tem que ganhar só o seu coração. Aqui, outro está puxando, outro também está puxando. E quando outro puxa, agora vai depender da decisão de uma pessoa onde que ele vai. No livro de Deuteronômio, a Bíblia mostra o quê? Deus está a dizer: eu meti 2 caminhos diante de você. Amém? Deus não meteu só um caminho. 2. O primeiro caminho é o caminho da bênção. O segundo caminho é o caminho da maldição. Ele disse que cada um vai fazer escolha qual é o caminho que ele vai achar. No Mateus capítulo 7, versículo... Mateus capítulo 7, esqueci o versículo. A Bíblia mostra que temos 2 caminhos. Um caminho largo e um caminho estreito. Amém? Quer dizer, a própria pessoa, você, conforme que está a ouvir, é livre de escolher o seu caminho. Entenda que o que você faz ainda não hipoteca o diabo. Você ainda é livre a tomar a decisão de um caminho que você acha que é bom para você ou é mal para você. Amém? A vida do ser humano, Deus deixou a consciência. Vamos falar aí. Veja nas imagens que vocês têm. Vão ver que numa das imagens vão ver a estrela. Amém? Verifica logo já se na primeira não está, não tem, não, na primeira já tem. A primeira imagem tem estrela, a segunda imagem também tem. Aquela estrela, estão a ver a primeira imagem, estrela por cima do diabo. Aquele diabo olha na cabeça de cima do cabeça do diabo, vai ver uma estrela pequena aí. Aquela estrela
Apesar de que o coração está na parte do diabo, mas Deus permitiu que cada um de nós tenha a sua própria consciência para tomar conhecimento daquilo que ele faz. Amém? Aquela estrela mostra aqui a sua consciência. Ninguém vai mentir a sua consciência. Ninguém vai falar porque eu não sabia. Porque nós vamos ser julgados segundo a nossa consciência. E todas as coisas estão sendo ligadas com a nossa consciência. E onde que Deus vai nos julgar segundo as nossas consciências. Amém? Amém? Sabe quem está aí, né? Bate um palmo para a glória de Deus. Aqui estamos a falar do espelho espiritual do coração. O grande tema é o coração do homem. O subtema é o espelho espiritual do coração. Se você partir o coração de alguém que está morto, você não vai encontrar essas coisas, tudo que você está vendo na imagem. Não vai ver. Amém? Não vai encontrar. Aí vai encontrar seu sangue. Mas nós, essa formação, ou esse ensinamento, nos revela para cada um de nós entender qual é a posição do coração dele. Temos 10 imagens naquela folha que você tem. Temos 10. E o coração é físico. Mas as realidades que nós colocamos aí, apesar de que foi desenhado, mas são as realidades espirituais que acontecem no coração do ser humano. Ao longo desse ensinamento, ou assim que começamos até que vamos terminar, queremos explicar o seguinte: temos 4 categorias da pessoa, onde que se encontra naquelas imagens, naquelas 10 imagens. A primeira imagem revela. Acho que já estão a ver. Quando estamos a falar da primeira, você já está a ver. Onde está? Tem imagem? A primeira imagem revela que uma pessoa não tem nada a ver com Deus. Ele não conhece Deus. As coisas de Deus não lhe importam. A vida dele, ele vai reinar conforme que ele quer. Fazer o que ele quer. Andar na vida segundo ele. Fazer o que está subindo no coração. Ele não tem medo de nada. É porque para ele Deus é só quando ele tem problema. Mas o resto de Deus não existe. Fazer tudo o que ele acha melhor. Amém? Deixa-me te dizer o seguinte. Desde que o Adão e Eva comeram o fruto proibido, todas as crianças quando nascem já com semente pecaminosa. Amém? Isso quer dizer, todos os filhos que nascem já com semente pecaminosa. A pessoa tem que atingir uma certa idade para se converter. Se não se converteu, segundo a natureza humana que ele tem, automaticamente ele vai no inferno. Mwana nyusa bota makabota mana lisu. Soka komoli mutema te soka koli. Aukelola te aquele. Amém? Mas haverá possibilidades quando Jesus voltar, os que vão ainda ficar pequena e que ainda a consciência dela ainda não está aí para acreditar em Jesus. Aí já o caso dele vai ser diferente. Mas para todos que já cresceram, mesmo que ele não faz mal, mas a questão do pecado não é questão de cometer o pecado. Ainda a questão do pecado está a ver com a nossa natureza pecaminosa. Amém? Tozalakalisha bapakano ndenge tobotamaka. Tokolaka bapakano. Il faut qu'on connaisse le bon la mutema. Parce que si on connaît mutema te okota lola te. Pourquoi?
atosala mabeti. Atosala mabeti. Mais quand tu vas Yesu te, obota bananzela maman na tata oza musumu. Amém? Aqui não estamos a falar, na primeira imagem, não estamos a falar os bandidos, não tem nada a ver. Mas na primeira imagem estamos a falar pessoa que não conhece o Cristo na vida dele. Pode ser bandido, pode ser não bandido, mas uma pessoa que não conhece Cristo Jesus, não aceitou Jesus, não se importa nas coisas de Deus. Olha a realidade da imagem, onde o coração dele se encontra. O objetivo dessa mensagem, ou desse ensinamento, para cada apontar, dizendo que este aqui é o meu coração. Amém? Eu vou querer nessas 10 imagens, cada vai dizer, o meu coração é imagem X. Não vai falar ninguém, vai falar no seu coração. Se vai mentir, vai se mentir muito possível. Amém? Mas cada tem que saber onde que eu estou. Isto que é o objetivo da mensagem. Cada tem que saber pela todas essas imagens que nós vamos ensinar ao longo deste tempo. E cada tem que saber especificar onde ele está, o coração dele está um número quanto. Primeiro coração é onde a pessoa está sendo, a pessoa não conhece Deus. Ele faz tudo que é a vida que manda. Amém? 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 Ele faz tudo que a vida lhe manda. Ele faz tudo. Deus não conhece Deus. Você vai notar que em cima a pomba está fora e o anjo também está fora. Estamos na primeira imagem. Amém? A pomba está fora e o anjo também está fora. Aqui estou a dar a introdução. Amém? Pelo menos nós que viemos aqui neste primeiro dia do ensinamento, para sair com um conhecimento geral. Segunda imagem. Revela que uma pessoa começou a ouvir a palavra de Deus. A pessoa começou a frequentar a igreja. Estamos juntos? A segunda imagem revela que a pessoa começou a frequentar a igreja. Assim que está frequentando a igreja, a pouco a palavra está tomando lugar. Porque, olha, amado, isso é um processo. Não é qualquer coisa só a pessoa se converte. É um processo. A conversão requer um processo, requer um tempo. Não é assim mesmo que você decide que já não vou fazer e você consegue. Muitos decidiram que não, a partir de hoje eu não vou beber. Mas vai assustar que ele vai beber. O que acontece? Começa a beber na escondida. Porque ele já falou a todos que ele já não vai beber. Enquanto que todos já sabem que ele já pronunciou que não vai beber. Mas chegou no momento, numa festa, vou beber só um bocado. É porque a conversão é um processo, não uma coisa fácil. É por isso, bem-aventurado para quem é verdadeiro cristão, porque você chegar nesta fase, não é pouca coisa, muitos não estão conseguindo chegar a ser um cristão verdadeiro. Amém? Conhecemos muitos que estão fazendo 15, 20 anos na vida cristã, mas a vida de seriedade ele não consegue. Não consegue. Não está conseguindo entregar totalmente a sua vida a Deus. Por quê? Porque o coração está sempre a ser puxado. Quando você tem a tendência de ir na parte de Deus, sempre o diabo está fazendo o quê? Está puxado. Quando você vai assim, o Espírito Santo também está fazendo o quê? Está puxado. E você tem que saber onde que eu tenho que trabalhar, onde que eu vou me focalizar para me permanecer no sol. O segundo, conforme que falou, uma pessoa que começou a frequentar a igreja, pouco a pouco a luz. Cada vez essa coisa que a pomba deu, aquela luz, aquela coisa aí que está, a luz de Deus. A luz de Deus está a começar a penetrar no coração.
começa a penetrar. Pouco a pouco, a pessoa começa a se transformar. E o que é que vão ver? E as imagens mostram aqui, por esses animais todos, cada um está tentando já a se retirar. Amém? É um processo. Aqui na segunda imagem. Terceira imagem. Estou a fazer um resumo, porque é uma introdução. Depois que vamos começar a explicar isso, cada imagem. Amém? Amém. Terceira imagem. Terceira imagem revela que essa pessoa ainda não está bem sentado na palavra de Deus, mas, pelo menos, ele aceitou Jesus Cristo. Amém? Ele aceitou, mas apesar de que aceitou, mas ainda algumas coisas ainda não conseguiram deixar totalmente. Ele sabe que ele já deixou, mas aquela vida deixou alguma coisa deixou, mas alguma coisa ainda não. Mas aceitou e passou no batismo. Amém? Isso é a terceira imagem. E vamos notar aqui, todos os animais com o diabo já ficaram fora, porque a pessoa já aceitou Jesus. Estamos na terceira imagem. E a diferença que vão notar, o anjo está em cima, a cruz ainda não está dentro do seu coração. É só a pomba que representa o Espírito Santo que já entrou. Porque logo que a pessoa recebe Jesus, automaticamente o Espírito Santo vem e acompanha nesta vida nova que ele começou. Amém? A quarta imagem. A quarta imagem agora aqui revela uma pessoa que já se renunciou. Se renunciou das coisas do mal. E ele aceita as obras. A quarta imagem revela que a pessoa renunciou de si mesmo. Aceitou, recusou tudo que foi benéfico para ele nas coisas mal. Aceitou de morrer e ressuscitar com Cristo Jesus. E vamos ver que agora a cruz está dentro. Amém? A cruz já está dentro. E o anjo está aí para controlar. Aqui mostra algumas coisas que está a ver com Gálatas capítulo 5, os frutos do Espírito. A pessoa começa a mostrar as boas obras, a pessoa se converteu totalmente. E quando a pessoa se converte totalmente, o que acontece agora? Agora é o coração dele agora se torna o templo do Espírito Santo. Entenda o seguinte, mesmo que estamos a falar porque o corpo é o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo. Na verdade, não é o corpo que nós temos. A realidade, quando falamos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, estamos a fazer a ideia com os nossos corações. Por quê? Porque o nosso coração é a base de tudo no nosso corpo. Amém? Estou a dar essas imagens para cada um saber já logo no primeiro dia, para ele saber já qual é o seu coração. O que revela agora? A pessoa que já está aí na igreja, a pessoa que sentou, começou a trabalhar, começou a servir. E Jesus permanece, e o Pai e o Espírito Santo, aí já estou na imagem 5. Isso é um processo. Começou na imagem 4 e vai na imagem, não, começou na imagem 3, vai na imagem 4 e vai na imagem 5. Aqui a pessoa se torna verdadeiro cristão. Há um cristão que anda, serve, faz as coisas sempre que agrada a Deus. Aqui meteram o pai e filho. Tem francês, já? Onde está père e pai? Onde está fils e filho? Onde está o Espírito e o Espírito Santo? Amém? Onde que Deus sentou na sua divinidade? E quando falamos que Deus sentou na sua divindade, onde que o Espírito está aí, onde que Deus está aí, onde que o Jesus está aí para dirigir a vida do ser humano. Aqui é uma etapa
podemos dizer que uma etapa final, a imagem 5. A imagem 5 é uma etapa final de um verdadeiro cristão. É uma etapa final que onde a pessoa decidiu de esquecer, de renunciar em todas as coisas negativas e seguir somente Jesus. Não esqueça que na imagem 3 revela que a pessoa começou a ir na igreja, aceitou Jesus, mas ainda não deixou alguns caminhos. Amém? Amém? Não sei qual é o seu coração. Não sei qual é o seu coração. Agora, vamos na imagem 6. A imagem 6 revela agora uma realidade que acontece em muitos cristãos. Os cristãos que já servem talvez por causa de uma realidade. Como exemplo, desde que ele casou, não tem filho. Ele serve, essa coisa que eu queria falar, eu conheço um servo que ele deixou de servir, de seguir o caminho de Deus. Essa imagem 6 é uma pessoa que já desviou o caminho certo onde que ele estava. Caminho certo de Deus. A imagem 6. Estão a ver como é que já os burros já estão a levar os animais, estão a entrar? A pessoa, por causa de algumas realidades, falta de emprego, falta do filho, falta de dinheiro para casar, falta não sei que, muitos problemas, a pessoa desviou. Muitos esqueceram Deus porque ele viajou, foi na Europa. Desde que foi na Europa já não é mais irmão em Cristo. Ele já começou a viver vida normal. Mas você verifica, em África, quando ele estava em África, aquele irmão que orava boi de retiro na igreja. Mas desde que ele viajou, esqueceu. E são as coisas que acontecem. Conheço um servo de Deus dirigia uma igreja. Ele casou, fez 10 ou 12 anos com a mulher dele, sem filho. Ficou aborrecido. Você sabe que quando um casal não está ter filho, sempre é a mulher que paga essas coisas. Sempre a pessoa que eles consideram sua mulher, porque a mulher mesmo que não costuma ter problema. O homem chegou na fase do que saiu fora. É um pastor que dirige uma igreja. Saiu numa fase de sair fora por outra mulher e ele nasceu. Assim que ele nasceu, logo ele descobriu que é a mulher que não anda não tem problema. Ele tomou a decisão, essa mulher tem que separar. A mulher começou a se adoecer por causa disso. Até que a mulher faleceu. O pastor, logo que a mulher faleceu e a igreja todos começaram a falar, o pastor tomou a decisão, abandonou a igreja, foi na vida dele com mulher dele. Foi na vida dele com mulher dele porque a mulher deu filho. Para ele o filho é mais do que Deus. Para ele, vale a pena ficar em casa, viver uma vida normal como a mulher dele. Ele esqueceu toda a mensagem, toda a pregação que ele pregou. Na vida sempre temos alguma coisa que talvez que pode surgir como uma prova que Deus pode permitir para nós passar. Mas o que acontece? Muitos cristãos, logo que ele está bem sentado, mas por causa de algumas preocupações, ele perde a vida. Amém? Amém. A imagem 6 revela uma pessoa que perdeu a vida. Sabe aquelas pessoas que falam que os mais velhos que talvez que serviam na juventude, quando chegavam mais à idade avançada, já não servem mais, começam a beber uísque, começam a beber vinho.
Apeti vai me cantar mesmo. Fiz todo mundo samba lá. Apeti você luta. Amém? Esses jovens de hoje que estão a servir, estão a brincar. Nós, quando na nossa época, quando estávamos a servir, mas onde você se encontra? Quando está a falar, como viu no dele atrás. Quando está a falar, como talvez com o cigarro dele. Segundo ele que já serviu, terminou. Enquanto que, ficando na presença de Deus, é uma vida até a morte que vai nos levar. Não podemos separar com Cristo. Amém? Amém. Qual é o tipo de coração que você tem? A imagem 7. A imagem 7 aqui onde revela a pessoa mesmo com todo o conhecimento da palavra de Deus. Ele conhece bem a palavra porque ele já passou na vida cristã. Ele domina as coisas de Deus, mas tomou decisão para ele não continuar mais neste caminho. E vão notar a diferença. Aí o diabo estava sentado, estava de pé, na primeira imagem. Mas no sétimo aqui, vão notar que o diabo está bem pausado com uma cadeira, o trono, ganhou coração. É difícil uma pessoa que já conhecia Deus e ele volta no mundo, é difícil aquela pessoa para ser mais ganhante. Quando você vai evangelizar, ou porque papai vem na igreja, mamãe vem na igreja, ele vai te falar, olha você, essas coisas que você está me fazendo, eu já sei tudo. Amém? Amém? Tudo, você não tem nada a falar porque eu não sei. Olha, filho, fica só aí. Eu já passei essa vida. O comportamento dessa categoria de pessoas, olha, assim o diabo sentou. E aquela pessoa automaticamente vai no inferno. A imagem 8. A imagem 8 revela que quando aquela pessoa, quando está morto, quando vai morrer, ele automaticamente vai no inferno. Amém? A imagem 8 revela que uma pessoa que vai no inferno. A imagem 9 agora é a continuação da imagem 5. A imagem 9 é a continuação da imagem 5. Quando a pessoa está bem sentada, seguindo o caminho certo de Deus, fazendo o que agrada a Deus. Agora vamos ver a diferença das imagens. Vamos ver que o outro pegou cobra, ou serpente, está tentar meter. Estão vendo? Estão vendo a posição de todos? Tem a tendência de vir entrar. A imagem 9 revela que a pessoa tem a tendência de vir voltar. Agora, essa tendência revela o quê? A pessoa permaneceu na vida cristã, mas está passando com algumas tentações, com algumas provas. Amém? Amém. Essas coisas que todos estão a ver, essa posição das pessoas que estão fora, revela que são as provas que ele está passando com ele. Talvez que pode mexer a sua vida cristã, a sua crença. A pessoa passa por tantas tentações, passa com muitas provas, passa com muitas dificuldades, mas apesar de tudo, ele continua a permanecer na presença de Deus. Amém? A imagem 16 revela que a pessoa, depois de sentar na palavra, mas não aguentou, perdeu o caminho, por causa de algumas realidades do mundo. Mas a imagem 9 revela que essa pessoa, apesar de todas as realidades, ele ficou firme diante da presença de Deus. Toda a posição que estão vendo as pessoas são as tentações, são as provas que o diabo está a tentar fazer. Estão a tentar fazer. Ele, quando decidiu que não vai fazer, não vai cometer a fornicação, sempre a mulher está a vir e tentar, mas ele sempre está fugindo.
Os amigos estão lhe dando proposta que vamos fazer isso. Não, ele disse que não, eu não vou fazer. Quando todos estão vindo e tentar lhe falar, você jovem, você não pode ficar com mais velho, aqueles mais velhos da igreja, ou você jovem tem que passar, tem que aproveitar no seu tempo. Ele fala que não, eu não tenho tempo de aproveitar, é porque eu já sou convertido. Amém? Amém. Essa imagem nova revela tantas tentações. Mas apesar disso, a pessoa ficou mais do que pensa. Bateu um palmo pela glória de Deus. A imagem 10 revela quando aquela pessoa agora que venceu todas as tentações, quando morre e ele diretamente vai no céu. A imagem 10 revela uma posição da pessoa que está morta, mas ele vai descansar com paz, porque ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Devemos aprender o seguinte: tudo que nós estamos a fazer aqui no mundo, você terá um lugar onde que você deve se justificar. Alguém entendeu? Tudo que fizemos aqui neste mundo, haverá um tempo que vais morrer e vais justificar todas as atas que você fez, todo o comportamento, todas as coisas que você fez. Aqui haverá um tempo quando você vai morrer, vai justificar aquele tudo que você fez no mundo. Tudo que a gente faz cá no mundo está sempre colado, as imagens permanecem, as imagens ficam em algum lugar onde que eu e você não conhecemos. Mas tudo tem sítio onde que está sendo guardado. É por isso que nós falamos que se você está fazendo as boas coisas, não precisa das pessoas tomar conhecimento, as pessoas ver. Amém? Porque um dia você vai assustar. Aquela boa coisa que você tinha feito, um dia você vai ver isso no espelho e estão te mostrar as boas coisas que você estava fazendo. E aquilo que vai te salvar e para você entrar no reino de Deus. É por isso que a Bíblia diz que quando você quer ofertar alguma coisa na pessoa, a mão direita não pode saber. Por quê? Porque não está nada a ver a pessoa tomar conhecimento. Porque todas as coisas que nós fizemos cá na terra, tem algum sítio onde está a ser registrado automaticamente. E aquilo vai fazer o resumo final da vida do ser humano. Deixa-me te dizer, conforme que estamos a viver, cada um de nós tem um registro onde as coisas, tudo que ele faz, está a ser registrado um resumo de tudo que nós fizemos. Estamos a viver uma vida que nós não estamos a conhecer as coisas, como que as coisas acontecem. Não se preocupe só naquilo que você está vendo. Se preocupa naquilo que você não consegue ver, porque é aquilo que vai te justificar. Amém? Amém? Voltamos na mensagem. Isso foi só um resumo para nos mostrar uma ideia geral das imagens. Voltamos a falar sobre o coração, depois vamos falar da imagem, da primeira imagem, e vamos terminar hoje. Por que nós falamos, ainda vamos ler, 2 de Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Quem tiver pode efetuar a leitura. Falamos que é bom de escrever, é bom de apontar. 2 de Crônicas, capítulo 16, versículo 9.
o Eterno, segundo de Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Porque o Eterno olha na terra para sustentar ou para apoiar todos que o seu coração está totalmente a Ele. Amém? Amém. A questão aqui, o Deus te concedeu o coração para você entregar o seu coração totalmente a Deus. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sempre olhando nas pessoas, sempre os que entregaram totalmente o seu coração a Ele. Quer dizer, Ele se preocupa para os que entregaram totalmente o coração nele. A preocupação de Deus é para quem que entregou o coração dele a Deus. É ele onde que você pode notar que Deus se preocupa. E nós devemos aprender, quando estamos a falar do coração, para nós notarmos que Deus cuida de todas as nossas coisas, conforme que nós pregamos naquele dia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Deus cuida, Deus defende, Deus proteja, Deus luta e Deus trabalha. Só no interesse dos que entregaram o coração toda a Ele. E você vai notar aqui nesta passagem, dizendo o quê? O coração, todo o coração. Isso quer dizer, já estamos na imagem 5 e imagem 4. Porque temos a pessoa que sim, ele vem na igreja, mas ele não entrega totalmente o coração a Deus. Temos essas categorias. Ele vem na igreja, mas a vida dele não foi totalmente a Deus. Aqui já não estamos a falar da vida, aqui estamos a falar do coração. Quer dizer, o coração dele não está totalmente a Deus. A pessoa que o coração dele está totalmente a Deus é aquela pessoa que depende, a vida dele depende totalmente a Deus. Antes de acordar, ele tem que orar. Antes de dormir, tem que orar. Ele tem um projeto, ele tem que orar para apresentar o projeto a Deus. Ele tem algumas coisas a fazer, ele vai ter tempo de orar para Deus. Alguma coisa que ele está passando por algumas dificuldades, ele não vai ficar por trás daquelas que mandam, mas ele vai se ajoelhar, vai jejuar e vai suplicar a Deus, a fim que Deus te dê a mão. E são os sinais que revelam que essa pessoa entregou totalmente o seu coração. Amém? Deixa-me te dizer, olha, falamos de ciúme. Deus é muito ciumento, conforme a gente fala. Ciumento. Muito ciumento do ser humano, Deus. Deus é mais ciumento do que todo ser humano. Sim. Porque ele não aceita dividir uma pessoa. Amém? Uma pessoa que o coração, há momento que ele vai não sei se aonde, há momento que ele vai na igreja, há momento que ele não vai não sei se aonde, há momento que ele vai na igreja. O Deus não concorda nessa categorização. Porque Deus precisa, Deus olha, Deus depende, Deus sustenta, Deus apoia os que entregaram o seu coração totalmente a Deus. Os que entregam totalmente a Deus. É por isso a Bíblia diz. Provérbio capítulo 23, versículo 26. Vamos ler rápido. Provérbio capítulo 23. Não sei se estão a contar. Meu filho, dê-me só o teu coração. Amém?
e que os seus olhos que gostam dos meus caminhos. Provérbio capítulo 23, versículo 26. Meu filho, dê-me só o seu coração. Amém? Amado, assim que estamos a viver, devemos saber que o nosso coração já entregamos a Deus. E quem o coração dele entrega a Deus, a vida dele já está a ser dirigida por Deus. E Deus continua a cuidar. O que ele tenta negar para não fazer, vai notar que o Espírito Santo vai ajudar. Porque uma das lutas que nós estamos a passar com ele é assim. Estou a tentar deixar, mas não estou a conseguir. Amém? Amém. Essa é a realidade que nós todos passamos, Yaya. Não pensa que sou você. Todos pensamos, passamos dessa realidade. Estou a tentar deixar, não estou a conseguir. Estou a tentar tomar decisão, mas assusto, sou já. Me encontro aí. São de realidade onde que não é pouca coisa, mas pelo Espírito Santo. Notam-se que na imagem 3, a primeira coisa que entrou no ser humano é o Espírito Santo. Apesar de que o Espírito Santo vem, mas sempre alguma realidade. O Espírito Santo logo entrar, começa já a lutar para a pessoa se afastar totalmente da realidade negativa. Não quer dizer porque a pessoa, se já o Espírito Santo entra, a pessoa consegue já lhe afastar totalmente, não. Porque a questão aqui que se encontra aqui, a questão é luta. Ou o Espírito Santo que está dentro, ou o Espírito do diabo que está dentro. Eu ouvi te falar uma coisa. Não tem ninguém que está no meio. Ou porque ele não tem Espírito de Deus, também não tem Espírito do diabo, ele está no meio. Não existe. Amém? Não existe. É aquela coisa lá tem. Mesmo aquela pessoa não é porque algumas pessoas dizem, já ouvi uma pessoa falar, eu não vou nada na igreja, eu não faço nada mais. Vai no inferno o dia que vai morrer. Amém? Se você não tem Espírito Santo de Deus, deixa-me te dizer, automaticamente dentro de você, no seu coração, tem Espírito mal. Não tem ninguém que não tem Espírito Santo, não tem Espírito mal, não tem. Ou porque ele está no meio, não existe. Agora começa a ver os que estão ao seu redor. Tem Espírito Santo, tem Espírito mal. Não é facto que porque o diabo está reinando nessa primeira imagem, é porque a pessoa é má. Não. Ainda não focamos as coisas. Aqui não estamos a falar muitas coisas mal as pessoas fazem. Não. Ou porque ele é bandido, ele mata, ele não. Não tem nada a ver aqui. Aqui é um coração de qualquer pessoa que não conhece Deus. A primeira imagem. Seja uma pessoa séria, seja uma pessoa não sei o que. Mas enquanto que aquele coração nunca recebeu Jesus, ele se encontra nessa primeira imagem. Não pode definir o coração da pessoa segundo a sua seriedade. Não dá nada a ver, porque você não conhece o seu coração. Amém? Amém. Não pode definir se a pessoa é uma boa pessoa porque você costuma lhe ver, ele ajuda, ele oferece, ele gosta, ele ama, ele costuma rir, ele é bom para todos. Isso não define que aquela pessoa é boa. O que define a boa, a qualidade do ser humano é o coração. Ele pode estar assim, mas você sabe que tem vezes que à noite ele volta. O que define uma pessoa boa para mim ficar contigo é o seu coração. O coração é aqui, o espelho da imagem que você tem. Que Deus ajude a todo solteiro para saber, para procurar o homem, tem que procurar um homem que já tem o coração número 5, número 4. E não é número 1. Porque na realidade, ninguém conhece o coração da pessoa. É por isso que Deus está falando aqui. Dê-me, meu filho, dê-me o seu coração.
o coração dele está assim, é que ele não conhece a Deus. Em qualquer momento aquela pessoa pode trair. Em qualquer momento aquela pessoa pode fazer coisa má. Em qualquer momento pode acontecer uma coisa, porque o coração dele já, o diabo já está lá. Apesar de que ele não faz nada mal, apesar de que ele não anda no caminho mal, mas enquanto que não conhece Deus, o que é que eu queria dizer? Uma pessoa garantida é uma pessoa que o coração dele tem Jesus Cristo. Para nós confiarmos numa pessoa, normalmente é uma pessoa que já conhecemos e temos a convicção que essa pessoa no coração dele tem Jesus. Por quê? O Espírito Santo vai lhe proibir, quando ele vai querer fazer mal, vai falar que não faz. Amém? Ele está guiado pelo Espírito Santo. Você vai notar que uma mulher que não conhece Deus, mas ele não faz mal. Ele é normal na casa dele, com o marido dele. Ele não tem essa vida de namorar, não sei o quê. Ele é normal. Normal, ele respeita o marido dele. Mas o dia que ele ouviu que o marido dele está lhe mentindo, que já arranjou namoro, enquanto que já não conhece Deus, automaticamente um pensamento subiu, ele tem que meter o veneno na comida do marido. Enquanto que o Espírito Santo não encosta, apesar de que ele anda direto, não mente o seu marido, mas enquanto que o Espírito Santo, que pode lhe proibir fazer cometer mal, não encosta no coração dele, automaticamente ele arranjou uma ideia negativa e ele executou. É por causa, talvez, que ele encontrou uma mulher, o marido dele com alguma foto, é porque ele está namorando. E ele envenenou o marido. Por quê? Porque não tem Espírito Santo que pode lhe convencer para não seguir, para não cometer o ato negativo. Amém? Amém. Amém. Deixa-me te dizer, amados, o coração é a base de todas as coisas. É por isso que eu falo. Tem coração, tem pessoa que tem coração branco, tem pessoa que tem coração preto. Coração vermelho metemos em termos do amor, mas em termos do comportamento da vida do ser humano, tem pessoa que tem coração preto, tem pessoa que tem coração branco. E cada um tem que saber a posição do coração dele. E tem que saber onde que ele se encontra. A Bíblia diz que o diabo, o próprio diabo é o pai dos mentirosos. É pai da mentira. E ele começou a mentir desde lá no céu. É uma das razões que ele foi lançado na terra. Ele se torna como anjo da luz. Mas no momento ele já não é mais anjo da luz. E a missão dele é para mentir os corações do ser humano. Muitos corações do ser humano estão sendo desviados por causa, talvez, de muitos mentirosos que estamos encontrando neste mundo. E as pessoas estão sendo desviadas por causa de alguma realidade que ele está passando. Talvez que as pessoas que ele está ao lado dele. Eu ouvi te dizer que aprende que o seu coração tem que ser bem protegido mais do que todas as suas coisas. Começa a fazer diagnóstico do seu coração antes de você dormir. E que não fica o coração duro, conforme que outras pessoas falam, amor, tem uma caça. Isso pode prejudicar a sua relação com Deus. Você acha isso sério mesmo que você faz tempo? Estão a viver na mesma casa? Talvez que marido ou mulher, você faz um tempo que você não se fala. E que se torna uma preocupação, impede a presença do Espírito Santo para trabalhar em você. Porque o seu coração, quando está
limpo é aquilo que vai ajudar para o Espírito Santo vir trabalhar em você. Quando nós continuamos o nosso coração continua a ser duro, isso impede e prejudica as obras do Espírito Santo vem trabalhar em nós. Se você quer viver dia após dia, todo dia com Cristo Jesus, prepara o seu coração. Não pode dormir com uma raiva. A Bíblia preocupa isto. Que não pode dormir com raiva. Tem que procurar entender. Porque essas coisas todas está sendo baseado aonde no coração. Apesar de que é uma questão do coração, das almas, mas é o coração que é a base onde ele está gerindo alma e espírito no céu. Evite que o seu coração não está em paz por causa de alguma realidade onde que você não está até conseguindo orar. A Bíblia diz que antes de você ofertar, tem que ir resolver o problema com a pessoa que você tem. Não pode vir ofertar a Deus com o coração duro. Você tem um problema com a pessoa e você vem ofertar. A sua oferta vai ser válida. Não vai contar, não tem direito da bênção. Porque Deus, assim que estamos sentados, Deus não está a ver nossas roupas, não está a ver nossas belezas, mas está a ver os nossos corações. Amém? Cada um de nós aqui conhece o que ele é. Conforme que você conhece, é conforme que Deus conhece. Até Deus conhece mais do que você. Conforme que você conhece, falamos já que uma estrela, aquela estrela é a sua consciência para você tomar conhecimento de tudo que você faz. Deus deixou uma estrela como a consciência para a pessoa tomar conhecimento de tudo que ele faz. E Deus consegue ter fé. Depois, se você está vendo, olha aqui. Essa imagem, apesar de que nosso tempo já se foi, vejam ao lado das imagens. Estamos na imagem 1. Ao lado dessas coisas. Fora do coração. Essas coisas. Aquilo é a bondade de Deus.